Sejam bem-vindos ao Pop Doc. Aí, Mais uma semana, caralho. estamos Aí. aqui, firme e forte. Não sei se tão firme, não sei se tão forte. Mas viemos comentar desse grande festival Lollapalooza 2024. Porém, antes da gente chegar nesse tema, eu vou deixar os recadinhos que o Xande não quis deixar na semana passada. Ele mas eu tava vou rebelde. deixar. Que é o seguinte, vai lá no @DocPopcast. Vai lá, segue, ativa a notificação, classifica o nosso podcast com 5 estrelas, que eu já vi que já baixou 4.7, não entendi por quê. Estou revoltado. E caso você queira apoiar esse podcast a estar sempre aí, semanalmente, com capas lindas e maravilhosas, você tem o link do nosso Apoia-se nas nossas redes sociais. E além disso, te proponho mais um desafio, que é compartilhar este episódio no seu story. Quem fizer isso, o Xande vai mandar uma nude de agradecimento. Isso, Eu verdade. não vou mandar nude pra ninguém, nem tenho nudes. Aproveitando Não. que ele tá se sentindo nessa gravação, gente, assim que a gente começou a gravar, ele já tava todo felizinho, porque malhou, aí tá com, sabe, aquele bumpzinho, aí tá todo se querendo na câmera. Sim. Ele fica fazendo flexão em casa antes de abrir a Antes de câmera entrar, pra ficar entendeu? um pumpzinho. Não sei pra que a gente não usa vídeo. É isso. Então, se você quiser ser o nosso apoiador, e quanto mais apoiadores, mais coisas a gente pode fazer. Quem sabe aí um dia não venha um podcast em vídeo com a gente sem camisa. Basta você ser apoiador. Só isso. Então tá bom. Tá prometendo ficar descamisado pra apoiadores. É isso aí, Eu não tenho apoiadores. problema com isso não, amigo. Eu ficaria me pagando bem que mal tem. Ah, Pra o mim novo tá tudo OnlyFans, certo. né? É isso. Prostituição online, é isso E aí, com amigo. conteúdo de música pop. Ai, cacete de agulha. Olha, pra quem tá perdido no mapa, não prestou atenção no que aconteceu no último final de semana, tivemos aí a última edição aí do Lollapalooza 2024, que acontece sempre no período pior de chuvas do Brasil, mas eles persistem nessa data, não é à toa que em 2025 eles confirmaram que vai ser durante o mesmo período, e aí de sexta a domingo tivemos shows aí de 30 Seconds to Mars, SZA, Sam Smith, Luísa Sonza, uma galerinha, Livinho também, uma galerinha pesadíssima aí, e tiveram transmissões aí pra quem não assistiu, acho que inclusive tá disponível pra assistir algumas performances lá na Globus Displays. Mas aí, eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do festival? Vocês que não foram, né? Vocês estavam de casa, assistiram de casa. O que vocês acharam da transmissão? Eu não sei se da transmissão necessariamente, mas eu achei que a impressão que eu tive foi que ninguém tava nesse festival. Porque as pessoas comentaram muito pouco, eu não vi muita movimentação, assim, até os influenciadores porque o Lollapalooza é um festival que vai muito influenciador, muita gente famosa. Não sei, eu senti que esse ano foi bem morno em relação às edições anteriores. E não sei se isso é reflexo, não sei como é que foi lá. E até te perguntar se o público lá se tava lotado, se teve falta de público, porque não sei. Tive a impressão que a movimentação das redes era pequena. A transmissão correu normal, como dos anos anteriores, assim, acho que não teve muita diferença. Mas tirando o show da SZA, que foi muito comentado, de fato, que tava todo mundo esperando, eu fiquei com essa impressão. Dando minha visão de... Enfim, eu tava lá dos 3 dias fazendo cobertura pro Papel Pop, que, no geral, todo mundo já sabia que seria um festival morno, justamente por causa do line-up, pelos artistas que já tinham sido anunciados, a gente já via uma falta de interesse do público em comprar o festival, dado aí justamente o fato da quantidade de vezes que a gente viu surgirem, né, promoções sobre o festival, o famoso compra o ingresso, leva o outro, e por aí vai, compre ingressos duplo, se eu não me engano, foi essa a promoção que eles fizeram, ali quando tava faltando próximo de um mês de festival, mais ou menos. Então, tipo assim, realmente, já pré-festival, a gente já esperava que fosse ser uma coisa mais flop, e durante o festival, isso se concretizou sim, gente. Tanto na sexta quanto no sábado foram dias aqui em São Paulo que era uma chuva constante, não era uma chuva forte, não teve... Na verdade, na sexta teve assim uma chuvinha um pouco mais forte, mas era uma chuva constante, era aquela garoa de sempre que tava caindo. E a temperatura esfriou bem, assim, aqui tava fazendo, sei lá, 35 graus na quinta, pra sexta e sábado tá fazendo uma mínima de 19, 15 graus. Então a galera desanimou muito por esse motivo, por esses 2 motivos, acho que 3 até, line, clima... E tempo, né, pro festival, porque é um festival que exige muito que as pessoas se desloquem pra longe, porque Interlagos é longe do centro, é longe do grande centro de São Paulo.
Então, assim, cara, a sensação que eu tive era de que domingo seria o grande dia, sabe? A expectativa das pessoas, tanto na sexta quanto no sábado, era essa, de que domingo seria o dia que, hoje vai encher. E, de fato, foi um pouco mais cheio. Mas não chegou nem aos pés do que vimos em shows. Aqui eu vou dar show específico porque a galera lembra a multidão. Só botar o vídeo no YouTube que você lembra, mas multidão que teve em show de Doja Cat, do Lil Nas X, da Miley Cyrus. Inclusive a Miley Cyrus e a Miley Cyrus ou a Billie Eilish, uma das duas, não lembro. Elas detêm aí o recorde de maior público num palco do Lollapalooza ainda até hoje. Então, tipo assim, não chegou nem perto disso, nem perto disso. Realmente foi um dia que a gente via que estava mais movimentado. Era um domingo, as pessoas que chegaram um pouco mais cedo, era um dia que inclusive estava chovendo bem menos, foram raros momentos que choveram dentro do festival, mas era isso, foi um festival que não teve uma presença de público como ele costuma ter, sabe? E eu acho vou que... além também. Eu acho que além dos fatos que você já citou aí, na questão de line-up, eu acho que gerou uma grande decepção, visto que o contrato do Lollapalooza é escrito em um papel toalha, né? E aí você de repente molha, já não existe mais. E aí eles anunciaram 4 cancelamentos há pouco tempo atrás, né? Quase em cima aí, muito provavelmente as pessoas que compraram o ingresso compraram esperando ver essas bandas, que foram o Paramore, o Jaden Smith, a Rina Sawayama e Dove Cameron. Então, eu fico imaginando também que bastante gente acaba comprando pra ver o artista, e aí quando esse número de artistas acaba cancelando, você gera uma decepção, muita gente acaba ou vendendo ingresso, ou pedindo o dinheiro de volta, ou não indo, desistindo de ir, enfim, então acho que isso também contribui para, além de todos os fatores que você falou. E assim, também, gente, essa questão das chuvas aí, Lollapalooza, ou você contrata logo o cacique Cobra Coral, ou você muda a época do Lola. Eu não consigo entender, gente. Não Águas de entendo, março não... trazendo o verão. Toda vez São Paulo é essa Todo mundo sabe chuvarada. isso. E toda vez eles marcam todo na ano mesma é isso. data. E aí eu já digo, e aí eu trago pra você a informação. Eles já confirmaram de que a edição do ano que vem vai acontecer no dia 28, 29 e 30 de março, de novo, no mesmo período que né? agora tá chovendo. Merece a chuva. Então, eu Sabe, fui pro tipo- Lola em 2022. Acho que foi a edição mais hypada das pós-pandemia. Que teve Miley, enfim. E eu fiquei com... Eu fui por causa de um contrato com a marca. Tinha uma ação pra fazer. E eu não fiquei com vontade de voltar. Eu não sei se o desinteresse das pessoas é por isso. Porque, assim... o Interlagos ali fica cheio de lama. O local onde o festival acontece. A distância entre os palcos é gigante, absurda. Você tem que andar de um palco pra outro muito. E às vezes você quer ver um artista e logo em seguida outro você não consegue, você tem que escolher. Enfim, achei muito... Quando chove, não tem nenhum lugar pra você ficar embaixo, assim... A não ser que você esteja no lounge. No meu caso, eu tinha um lounge que eu podia ir pra lá, subir, comer e tal, ficar com os artistas, mas quem pagou o ingresso mais barato não tem. Não tem onde ficar. Não. Então eu achei Exato. toda a logística muito cansativa. Eu achei muito uma coisa de adolescente. Sabe aquela coisa que você vai quando você tem, sei lá, 17 anos? Eu falei, não é pra mim. Aquela vibe Não. meio festival, com lama, aí não você dá, curte não tirar foto, faz vídeo e E- tal. Aí a gente que tá beirando os 30, a gente não quer mais. Tem lugar pra sentar? Não tem lugar pra beber água? Pode ir no banheiro sem fila? Nenhuma dessas opções? Então, infelizmente, vou ficar na minha casa. Então, assim, Não quero ir mais. Exato. dentro desse contexto, ainda tem a distância pra Interlagos, né, que é enorme. Isso que eu tava indo de van da marca, eu achei a distância absurda. Mas, enfim, por causa do engarrafamento, na verdade, nem é por causa da distância em si, porque engarrafa tudo. Então, acho que esses fatores fazem as pessoas desanimarem de ir pro festival desses. E, inclusive, eu só iria se fosse, de novo, pagando, assim, de verdade. Por mais que eu ame Cisar, eu tava louco pra ver o show. Eu não iria pro Lolo, assim... Eu Você acho que o diria- grande você diria que você diferencial iria- do... Me Você- pagando, você- no caso, não eu pagando pro te festival. pagando, Exatamente. tá, sim. Você falou pagando, eu falei, então Te você vai de pagando. qualquer jeito. Uma coisa que eu penso e a sensação que eu tenho, e é o maior diferencial de 2023 para 2024 no Lola e pro ano anterior de 2022 também. A sensação que eu tenho é que a lama estava pior esse ano, se é que isso é possível, tá, gente? Eu acho que durante os Lolas anteriores, de 2022 e 2023, eu lembro que eram pontos específicos que todo mundo sabia que ia ter lama,
sabe? Tipo assim, próximo, sei lá, do palco que na época era chamado Onyx, onde se apresentou Lil Nas X também, a Doja Cat, era um lugar que todo mundo sabia, tipo, aqui vai ter uma lamazinha aqui perto, sei lá, da casa de som. Mas esse ano, gente, no Lola, era em todos os lugares, todos os lugares. O único ambiente, o único palco que não tinha lama na frente era o palco de eletrônica, porque ele se aproveitou da obra que eles fizeram pro The Town. Porque na obra do The Town eles fizeram uma estrutura tal qual do Rock in Rio que eles cimentaram a frente do palco e colocaram grama sintética. Então não fazia lama, fazia poça d'água, ok, mas não fazia lama. E aí um detalhe que é muito trivial, mas eu acho que faz sentido, é que aparece, assim, agora com relação a cuidados e estar cuidando de Interlagos como um todo. A sensação que eu tenho é que eles não estavam cuidando da grama de Interlagos. Porque grama é uma parada que quando chove não tá terra, então é menos lama que vai acontecer, é mais fácil de você lidar, e a sensação que eu tinha é que as partes gramadas, digamos assim, ali de Interlagos, estavam todas assim, foda-se, sabe? Tipo, era pedrinha no chão, ou não era nada disso, ou era um buraco, inclusive tinham pontos do festival, fica aqui uma curiosidade, pontos do festival específico, assim, que a grama não tinha sido nem cortada. Então a sensação que eu tive, assim, é que teve um certo descuido, sabe, com relação ao o maior ambiente. ambientalista do Brasil. Ele defendendo Dá aqui licença, né? o Review gramado entregue. que deve ser cortado, Lacre. a jardinagem. Porra, a jardinagem do Lollapalooza ficou com Deus. Deixa eu fazer uma reflexão aqui. Você paga R$1.000 no ingresso. Muitas vezes a galera viaja de outros estados pra ir pra esse negócio. Pra ir pra um festival com chuva, com lama, onde você vai passar sufoco pra ir pros palcos, onde você vai passar sufoco pra chegar, e ainda vai pegar a fila pra comprar bebida, comida, tudo caríssimo. Gente, tinha que ser a Beyoncé e depois eu ainda tinha que encontrar a Beyoncé então, depois do show pra eu ir pagando. Isso que eu ia falar. Eu acho que é o seguinte, o ponto principal, que a gente tá também metendo pau aqui no Lollapalooza, mas é o seguinte, uma vez que você tiver um line-up bom, vale a pena você passar por algum tipo de perrengue. Vale a pena. O problema é que é o conjunto. Como isso já acontece, e aí a gente olhando o line-up, você fala, não, aí não vale a pena. Mas aí vamos colocar, se colocar um line-up top, assim, que a galera realmente... Aí, e eu acho que o grande diferença do Lollapalooza sempre foi esse. Sempre foi o line-up de trazer artistas que os outros festivais não conseguiam trazer. É o Rock in Rio, enfim, não conseguiam trazer alguma coisa mais alternativa, com um público um pouco menor, e aí juntava e conseguia fazer, porque eu sinto muito que o Rock in Rio, ele além de rock, ele é muito pop, mainstream. Já o Lollapalooza, ele já tem essa pegada um pouco mais alternativa, de públicos menores e tal. Só que dessa vez, nem o line-up, assim, basicamente... já não tava muito bom, ainda sofreu vários cancelamentos, aí, realmente, quando você coloca na balança, não valeu a pena. Mas, vamos começar a falar de coisa boa também? Só um parênteses aqui, só pra galera entender como realmente, eu tava pesquisando enquanto você tava falando, normalmente, sempre depois do festival, a gente tá gravando aqui, terça-feira, dia 26, normalmente pós-festival, a primeira coisa que eles fazem é num release de imprensa, falar assim, aí galera, tivemos aqui não sei quantas mil pessoas, não sei o que lá, foi um sucesso, foi um estouro. Eu lembro disso, no ano passado, tipo, na segunda-feira, a coisa mais comentada, sei lá, era a quantidade de pessoas que estavam no show da Miley Cyrus, sabe? Tipo, na terça-feira seguinte se comentava sobre o público. Até hoje, até o momento de gravação desse podcast, a própria empresa, o próprio Lollapalooza, não liberou nenhuma informação sobre a quantidade de público que passou lá. Porque provavelmente foi um fiasco. Sabe? Só pra vocês entenderem como, estatisticamente falando, realmente o flop é real. Eles resolveram não se pronunciar até agora. Mas pode continuar, amigo. Eu queria, na verdade, fazer um festival flop assim, porque eles devem estar milionários de qualquer jeito. Mas, eu acho que quando a gente fala de coisas boas, dois grandes destaques que vêm na minha mente, eu acho que é a SZA e o Sam Smith. Eu acho que foram dois shows, assim, que eu vi muita gente comentando que parece ter sido muito legal de acompanhar. O Sam, que, enfim, veio de uma onda de hate aí recentemente por causa do feat lá da Anitta. E aí os Anitas fizeram aquele escarcéu. E no final parece que eles vão lançar a música sim. Então, final feliz. E aí tava rolando muito essa expectativa do que ele ia fazer, de como os fãs iam reagir, se as pessoas iam vaiar, não iam vaiar, lá. E acabou que deu tudo certo, ele entregou tudo. Então, acho um excelente show. Inclusive, ele que já veio pro Rock in Rio, eu queria muito que ele voltasse para o Rock in Rio. Eu nem sei se Lollapalooza é o melhor lugar pra ele atualmente, porque eu acho que ele virou um artista muito grande
e muito mainstream, e muito interessante pra um palco mundo, inclusive mais interessante do que quando ele veio, da vez que ele veio para o Rock in Rio. E Cisa também, né? Cisa que foi muito comentada aí, ela que colocou a sua blusinha Brazilian Core e um shortinho bem funkeira e fez um grande show. Um showzão, Ninguém né? entendeu nada do que ela cantou. Não entendeu. O dialeto é outro, mas ela manda muito, Como gente, assim não muito bom, entendeu? nossa senhora. Você já entendeu a pronúncia da Cisa? Se você entender alguma coisa do que ela canta, eu você acho que você é exagera. muito No mundo fluente de em Ariana inglês. Grande, a dicção da Cisa é até boa. Não, elas Tá competem que a muito Dariana raro. melhorou. A dicção da Ariana hoje é impecável, mas assim... Eu não vejo a Cisa com essa dicção tão ruim. Nossa, assim, amigo, não dá pra entender nada do que ela canta quando você... Se você pegar a letra, você não entende. É bizarro, ela fica... ela eu não canta concordo, assim, não dá pra não. entender. Concordo, não. Eu fiquei Achei agradecido polêmica. pelo livramento de não ter ido nesse show da Cisa, porque eu ia chorar copiosamente no meio da lama. Ia ser uma humilhação completa. Então eu fiquei Ia mandar mensagem pro ex. Ia mandar, ia ligar, ia chorar. Então eu fiquei muito feliz, assim, mais um livramento de eu não ter ido, porque eu fiz isso tudo da minha casa, entendeu? Sem ninguém vendo. Eu achei o show incrível. Eu me surpreendi pela energia dela, eu não sabia que ela era tão enérgica assim no palco. E me surpreendi Sim. com os vocais também, porque eu acho que... Não que eu não achasse que a Cisa fosse uma boa vocalista, mas ela escorrega às vezes. E nessa apresentação eu achei ela impecável, assim... Me surpreendeu positivamente. E também pelo carinho dela com os fãs, assim, vir com a camisa do Brasil já conquista a gente. Aquela coisa que a gente sempre fala aqui, né? É o beabá de todo artista gringo e ela cumpriu na minha convicção, na minha opinião. Então eu gostei muito do show dela. Até pra After ela foi, né? Então, Até pra assim, After ela foi. realmente... Pois é. Olha, tem opiniões polêmicas. Eu já vi no Vamos lá. Twitter ele falando mal, né? Pois é. Não falei mal, fui sincero. Ele não eu acho suporta que ver uma mulher preta vencendo. Eu acho Vai, que, falando especificamente desses dois shows, né, lá no ao vivo, né, eu acho que o Sam Smith foi muito interessante a forma como ele começou o show. Eu me surpreendi, mas também foi uma escolha muito sábia da parte dele. Ele começa o show quieto e ele vai numa crescente até o final, trazendo músicas mais animadas mais ali pro final, quando ele troca de roupa e tudo mais, que é quando empolga de verdade. Mas o que eu achei interessante, me pegou de muita surpresa, foi o público cantando as primeiras músicas, porque ele começa justamente por músicas lentas, da época dele aí de, sei lá, I Want to Stay With Me, e a galera cantava a porra da letra inteira. A primeira música eu falei, caralho, quando começou o arranjo eu falei, porra, ele vai começar com a música lenta mesmo? O clima lá embaixo, desse jeito? E pra minha surpresa, minha cara caiu no chão, foi quando eu tava olhando a plateia e estava todo mundo se esgoelando de cantar o show dele. Então, acho que foi muito interessante ver essa forma como ele criou, estruturou ali a apresentação dele. E foi muito divertido, porque deu pra ver que ele tava se divertindo, no geral. Quem já viu vídeos da turnê como um todo, sabe como ele tá num momento de muita liberdade física mesmo, corpórea, de expressão de arte, de expressão no que fala, de expressão como se comporta no palco, principalmente. Então, acho que é muito interessante. Eu concordo com o Levi de que eu acho que ele deveria voltar pro The Town, mas fico me questionando se agora esse Sam Smith que a gente tá vendo seria um Sam Smith que é do interesse do Medina ter no festival. Fica aqui uma pequena crítica ao Rock in Rio, porque nesse sentido acho que o Rock in Rio é um tanto quanto conservador nesse ponto, e acho que o Sam Smith ele iria surpreender, digamos assim, os conservadores presentes no festival. Mas acho que foi um show muito foda, foi um show muito bonito, a galera tava muito emocionada, as gaysinhas, tudo, meu Deus, parecia que ia passar mal de tanto se esgoelar. E falando propriamente da Cisa, eu acho que o show dela é bizarro de foda. Ela é uma artista que, vocalmente, eu fiquei tipo, caralho, ela canta igual ela canta no álbum. Ela canta igual como se ela estivesse dentro de estúdio, sendo que, na verdade, ali ao vivo ela tá pulando de um lado pro outro, rebolando, abrindo espacá, jogando a bunda dela gigante na nossa cara. E os vocais, lindos, tranquilos e clean. Achei maravilhoso. E a estrutura do palco, enfim, outro espetáculo à parte, porque ela faz projeções durante o show inteiro, ela faz projeção no palco inteiro, e todas as músicas têm projeções individuais, sabe? Tipo assim, cada hora uma projeção diferente, acontecendo uma coisa diferente no palco, então, tipo assim, investimento de milhões pra aquela estrutura daquele palco da gatinha, e eu fiquei embabacado. Uma coisa que eu sinto, e é essa crítica que eu tenho com relação ao show dela,
E acho que é um jogar safe e é um jogar tranquilo. Eu sinto que, diferente, por exemplo, do Sam Smith, já que estava acontecendo na mesma noite, ele interagiu muito mais com o público do que ela. Eu acho que, óbvio, ela preencheu ali todos os checks de trouxe a bandeira do Brasil, tá? Fez o show inteiro com uma blusa do Brasil, inclusive. Mas fica uma curiosidade, né? Só você parar pra pensar no momento em que, teoricamente, ela faz uma homenagem à bandeira do Brasil. Ela vem e faz uma versão ali de uma música meio brasileira, mas se você for parar pra pensar, realmente o gênero musical que ela trouxe pra fazer o remix ali com a música dela, com a Doja Cat, não é um samba, não é um pagode, não é um funk, né? Ela fez uma coisa mais merengue, digamos assim, né? E aí entra no quesito que eu acho que aconteceu no show dela. Ele se tornou um show para a América Latina, sabe? Da mesma forma como ela preparou esse show pra gente aqui em São Paulo, ela preparou pra... Onde ela tava no outro Lola? Argentina? Colômbia? Não lembro. Argentina, eu acho. Argentina. Eu acho que foi, mas enfim, ela tava em outro país aqui da América Latina e eu acredito que ela tenha entregado o show da mesma forma. Então, tipo assim, é um show que você começa do início ao fim e ela vai assim, ó, porrada de hit vocal do caralho, assim, um atrás do outro. Você fica, porra, que mulher foda, mas você sente falta desse contato com o público, sabe? Esse parar, esse conversar, esse, ai, tô vendo você, essa coisa mais local que acaba, querendo ou não, aproximando a galera dali. Mas não acho que isso tenha feito o show dela um show ruim, é isso que eu quero dizer. A crítica tá nesse ponto da proximidade dela com o público, mas o show dela foi maravilhoso, hit atrás de hit, a galera chorando a beça. Eu, inclusive, esse show... A Santana falou que ficou de casa chorando. Eu não fiquei de casa chorando, tava chorando na plateia. Inclusive, me fudi porque não consegui encontrar meus amigos e acabei assistindo sozinho no meio de 5 fucking casais. Casal hétero, delícia. casal gay, casal lésbico, casal preto, branco. Gatilho. Eu falei, puta que o pariu. Os casalzinhos tudo de calango à minha volta e eu assim, putz, bacana, Como é sofrida a Cisa. vida. Não é mesmo? Mas eu acho que valeu a pena, eu acho que foi um check aí dela ver que o público brasileiro gosta muito dela. Eu tenho certeza que ela deve ter se impressionado com a quantidade de gente cantando as letras das músicas, sabe? Isso é uma coisa que o Brasil sempre entrega muito bem. Então acho que ela sai daqui feliz, né? Não é à toa que depois do after, inclusive, o after da festa, inclusive foi lá no Edifício Martinelli, tava ela, inclusive, o Sam Smith e o Omar Apollo também. Os 3 estavam na festa em São Paulo, resolveram comemorar as apresentações dele, que foram 3 apresentações maravilhosas. E eu acho que são os grandes destaques, assim, do Lola. Dos 3 dias, os 3 shows de domingo foram os melhores shows que tiveram no festival. Além dos shows, né? Além de toda a estrutura que a gente já comentou aqui, eu acho que vale a pena falar das polêmicas que não foram poucas nesse festival esse ano. Não. Todas elas entregues por artistas, né? Começando a falar dela, que a gente ama, a loirinha, Luísa Sonza, que me inventou de brigar com o repórter do Multishow. Pra quem não sabe, no The Town, esse repórter é o Guilherme, eu não sei o sobrenome dele, mas enfim, ele criticou a apresentação dela da Luísa com a Demi e falou que era uma gritaria na transmissão ao vivo. E aí ela guardou, né, essa crítica. E aí, durante a entrevista dela com ele, na transmissão do Multishow, ela falou, foi você que falou que eu gritava, né? Você ainda vai me ver gritar muito. E ele falou, tudo bem, beleza, combinado. Beleza, combinado. Eu adorei a resposta dele. E aí, gerou toda uma confusão na internet, né? De um lado, os fãs da Luísa Sonza, alegando que é o machismo. Do outro lado, os repórteres falando que ela foi desrespeitosa com jornalistas. Enfim, uma confusão. Carol Prado se meteu e também perguntou pra ela... o que ela achava dessa... Entrevistou a Luísa Sonza e perguntou sobre a situação também. Ela respondeu mais uma vez. Enfim, e gerou toda essa polêmica, confusão na internet que a gente acompanhou aqui. Eu adorei acompanhar, porque eu adoro uma baixaria, adoro uma treta. E aí, eu queria saber o que vocês acham, né? O que é que vocês acham dessa história? Gente, eu acho que às vezes o problema de hoje em dia é que todo mundo quer ter uma opinião sobre tudo. E basicamente o que aconteceu ali foi ela meio que soltou um shade no tom de brincadeira, ele respondeu num tom de brincadeira e vida que segue. E aí criou um grande mousse na internet. E, cara, o mousse virou piada, porque assim, gente... Amigo, sorry. Não foi brincadeira. Gente, não foi brincadeira. Não foi brincadeira. Não foi brincadeira. Sabe por que não foi brincadeira? Mas, gente, porque que senão... não tenha sido brincadeira. E daí, tipo assim, tá bom. Vocês acham que isso é um assunto que tem que ser rendido? Com certeza. Não, amigo, não ela acho, tava errada, ela tá questão certa, não é essa. ela A questão isso, ela... que eu vou trazer um contraponto que eu acho que os fãs da Luísa Sonza não pararam pra raciocinar. Esse caso dela ter falado isso com esse repórter foi mais importante do que o próprio show dela. Ponto.
No dia Como toda a carreira dela, no né? dia seguinte, após o show dela, as pessoas só falavam justamente sobre a treta dela com o repórter. Aí o meu questionamento dela como artista é: o que você quer trazer pra sua imagem como persona pública? Você quer trazer treta e confusão ou você quer fazer um show que é foda, emblemático, que marca as pessoas e tudo mais? Não Os veio me dois. dizer que o show dela foi inovador em nenhum sentido, porque eu tava no The Town do ano passado e ela tava cantando a mesma coisa. Ela não se prestou nem ao fato de querer cantar, sei lá, por exemplo, a nova versão de Chico, já que ela tá querendo fazer todo esse movimento de internacionalização da carreira dela, cantando música em MPB em premiação lá fora. Então, tipo assim, a entrega que ela fez no palco foi ok. Foi ok. O que vimos de Luísa Sonza no The Town foi a mesma coisa que ela entregou aqui. Agora, falar pra mim de que ela não sentiu o comentário dele, sentiu. Não é à toa que esperou até chegar o próximo festival que ia dar de cara com ele pra falar com ele de novo. E na próxima oportunidade que ela teve, justamente com uma das mídias partners do festival, que foi a Billboard, que foi entrevistar ela chegou e foi lá e foi falar do assunto mais uma vez. E chamou na ele de fala leigo. dela, E exatamente, e na fala dela você vê que ela tá sentindo, ela resolve chamar ele de leigo, falando que ele não sabe de nada, sendo que ele é um jornalista musical de muito tempo, de muitos anos. Ela chama ele de leigo e depois fala que ele é infeliz. Então, tipo assim, se fosse brincadeira, ali naquela entrevista da Billboard, aí sim ela teria virado e falado assim: não, gente, não é isso, é brincadeira. Não, ela foi lá e fomentou mais ainda a crítica e falou mais merda ainda, sabe? As pessoas também pegam muito no pé dela e, enfim, de artistas brasileiros de forma geral. Porque quando o Nicki Minaj solta um shade, todo mundo acha lindo e maravilhoso e é icônico. Quando a Rihanna solta um shade pra um repórter, todo mundo acha ela icônica, o vídeo viraliza que ela soube responder o repórter como ninguém. Aí quando a Luísa Sonza faz um comentário assim, é o fim do mundo, que ela não sabe lidar com a imprensa e ela é desrespeitosa e, enfim. Ponto número 1. O ponto número 2. A galera também, eu vi muito a galera levantando. Teve até um jornal que eu não lembro qual foi, se foi a Folha, que falou assim: Luísa Sonza traz um show nada inovador no Lollapalooza. Sinceramente, tudo bem, pode ser uma decepção, você pode estar esperando. Mas por que a gente cobra tanto dos artistas que a cada festival que eles façam, eles têm que apresentar um show novo? Porque Sendo eles que, ganham tipo, é um muito show da dinheiro turnê. pra fazer isso, porque eles não trabalham 8 horas por dia de sol a sol, porque eles não pegam ônibus lotado, porque talvez o trabalho deles seja só ser artista. Coisa que eu acho que a questão aqui, por exemplo, é isso. É, por exemplo, sei lá, a SZA e o Sam Smith, outro exemplo de internacionais, estavam em turnês. O que eles fizeram? Trouxeram a turnê dele pra dentro do festival, porque fazia sentido. A Luísa Sonza, ela tá se apresentando no mesmo lugar, Interlagos, com as mesma empresa que tá contratando ela, pra um público que majoritariamente vai ser muito parecido com o que também estava no The Town. E vai ser transmitido na mesma emissora. Eu sei que ela tá fazendo uma turnê, amigo, mas criativamente falando, você acha que ela não podia minimamente, sei lá, mudar a setlist? Ela não podia minimamente aproveitar o momento ali do lugar dela e falar assim: já que eu já fiz esse show aqui, vou fazer de novo no mesmo lugar? Vou mudar aqui, trazer músicas, sei lá, do meu primeiro álbum, que quando eu comecei a... Você entende? Não propôs nada de diferente. Eu concordo. Eu acho que ela poderia. Eu acho que é uma opção. Eu sempre vou bater na tecla que é legal o artista ele tentar se renovar e tentar apresentar coisas novas. Só que ao mesmo tempo, por um outro lado, a gente também não pode cobrar como se fosse uma obrigação, que todo artista, quando vai cantar no Lollapalooza, tem que apresentar um show novo, quando canta no Rock in Rio tem que ser um show novo, quando canta no The Town tem que ser um show novo. Isso não existe. Enfim, eu só acho que, Então eu tenho que partir do princípio de que se ela tá por opção escolhendo não fazer, ela também tá escolhendo receber reclamação. Ser criticada. Ponto. Porque é do jogo. Ser criticada. Exatamente. Se eu tenho a oportunidade de inovar e eu não quero, eu estou optando por também ouvir críticas só por não inovar. É isso. Vamos pensar, você tem o seu trabalho, você pode fazer de uma maneira preguiçosa e você pode fazer do jeito certo. É a sua opção. Você vai fazer. E as consequências vão vir a partir disso. Aí chega no artista, Exatamente. coitadinho do artista. Me poupa, ela tá ganhando milhões se eu fazer aquilo ali. Desculpa. Não concordo. Tá. Eu vejo por um lado, e eu concordo com vocês, mas eu também vejo por um outro lado também que as pessoas gostam de pegar artistas brasileiros, principalmente pra Cristo, como se o grande problema da Luísa Sonza é porque ela não apresentou um show novo, ou então ela respondeu o repórter. Nossa, como ela é muito mal educada porque ela respondeu o repórter. E quando a gente traz isso pro âmbito internacional, todo mundo isso... Cara, e vocês sabem, quando a Rihanna responde um repórter, se fosse a Rihanna naquele lugar, ia todo mundo falar que a Rihanna é icônica. Eu não acho que o problema é o artista ser internacional, é isso que eu vou falar. Que eu ia falar. Eu não sou contra o artista responder o repórter. Eu acho que o repórter, a crítica musical, ela precisa existir. E os fãs precisam ser menos sensíveis em relação à crítica. Porque senão tudo vira um jogo de elogios, vira publicidade, né? Porque se você só pode elogiar tudo, é publicidade. A crítica, ela precisa existir, tem o seu lugar. Assim como é do jogo o artista responder. Então eu acho que sim, Luísa Sonza tem o direito de responder. Então, pra mim, Alexandre, não é sobre ela ser
um artista nacional ou gringa. Porque se fosse um artista gringa, que eu também acho que não tem um trabalho que não corresponde à marra, sabe? Eu ia achar feio do mesmo jeito. Então, assim, não é que eu não acho que ela não pode responder. Ela pode, ela tem esse direito de responder, sim. Só que a gente tem direito de ficar do lado de quem a gente quiser. E nesse caso, eu fiquei do lado do Exato. repórter, porque eu concordo com a crítica dele. Ponto. Eu confesso que, inclusive, adorei o posicionamento do Multishow. Achei bem desaforado da parte deles fazer um Reels no mesmo dia que saiu essa entrevista dela pra Billboard, justamente com a música que viralizou com um ex da Luísa Sonza. Eu falei assim, ai, que delícia! Queria eu que tivesse uma empresa desse tamanho saindo em minha defesa assim, sendo babaca. Não, Entendeu? aí é isso, entendeu? Aí virou esse grande mousse de novo, aí que o Multishow foi desrespeitoso, não foi desrespeitoso. Gente, é uma brincadeira, entendeu? O mundo não vai acabar por Não causa acho que disso é uma brincadeira, também. mas acho que tá tudo bem também. Cada um pode falar o que quiser, escolher o lado que quiser, criticar quem quiser, a vida é assim. Uma coisa com relação a isso que a gente tava falando agora de artistas internacionais e nacionais, eu acho que existe um lugar muito fácil pra gente falar de artista nacional pela proximidade. Eles estão aqui o tempo todo, falam português, estão na nossa mídia o tempo todo, sabe? Na nossa televisão o tempo inteiro. Eu acho que quando vem de artista internacional lá de fora, vem de um outro lugar, sabe? Eu acho que vem de um momento diferente, às vezes vem notícias diferentes. A gente tá, sei lá, falando, por exemplo, da Nicki Minaj, por exemplo, da Megan Thee Stallion, que seja, dando resposta atravessada pra repórter. E isso é uma coisa que lá fora bomba, mas, por exemplo, nem sempre vai chegar uma notícia tão grande aqui justamente por ser brasileiro. Eu acho que tem isso, é inevitável, é da nossa pátria, então a gente acaba encarando de uma forma diferente, isso aí é fato. Eu garanto que se fosse uma crítica infundada, se ele falasse, sei lá, teria uma outra repercussão, assim, sabe? Uhum. Porque, assim, eu sou fã de Demi Lovato, sou muito fã de Demi, mas eu reconheço que às vezes que ela levou, acho que vocalmente, pra um lugar que eu não curto tanto, que é sempre estar lá em cima, entendeu? Ela pode ter capacidade de fazer belts e ela é afinada e tudo, e eu amo a voz dela, Sim. mas eu acho que ultimamente ela tem levado isso num ponto que eu não curto, que é só ficar ali no belting, entendeu? Ela pode Sim, sair sim, disso. sim. Precisa ter um clímax. Quer ver uma outra coisa que rolou no Lola e foi muito pouco comentado com relação a show, inclusive entrega de show podre, que não foi boa? O pessoal do Blink-182. O pessoal do Blink-182 fez um show assim que eu vi diversos fãs falando no dia, jornalistas falando no dia seguinte, inclusive, justamente sobre o fato de que como eles estão... Como é que eu vou dizer? Antiquados, talvez seja esse o termo, fazendo piadinha machista em cima do palco, o tempo inteiro. Piadinha machista, piadinha não só machista, mas como sexista, como também algumas homofóbicas, e estavam no palco. Foi uma coisa que eu não vi muita gente comentando, foi uma coisa que eu não vi muita gente falando, justamente porque tem isso. É um show que passou batido, quase ninguém assistiu. Quem queria assistir de fato foram os fãs dele, que vai deixar isso passar batido com toda certeza, e vai embora. Então, tipo assim, é muito ruim você parar pra pensar que você, sei lá, por exemplo, a gente tava falando agora do preço do Lola, a gente paga um preço do caralho do Lola enorme assim, pra um artista ficar fazendo piadinha com outro integrante da banda de tipo, ah, oi, eu comi tua mãe, ah, não, hahaha, eu comi tua mãe primeiro. Sabe, tipo, Mona. Não é legal. Então, eu acho que tem esse rolê de que alguns artistas internacionais, inclusive, fizeram shows porcos aqui no Brasil, principalmente no Lola, e tiveram posturas porcas dentro do palco, e que foi muito, assim, Criticados não iguais. comentado, sabe? Tipo... Eu acho que a gente criticou igual, pelo menos aqui nesse podcast. Por exemplo, a gente falou isso no Detal, Sim. que os artistas nacionais deram um banho nos artistas gringos. A gente falou isso, eu lembro muito bem. Isso aí, inclusive, eu acho que é uma coisa que ainda segue. Muito O Lola, nitidamente. ele repete, galera aí que se quiser, pode dar play no nosso episódio falando justamente por detalhe, porque pra mim isso segue. Artista nacional tá entregando muito mais no palco do que... artista nacional tá entregando muito mais no palco do que internacional. Mas assim, também tiveram outros assim nacionais que resolveram fazer polêmica. Polemizar. E quando eu falo isso, eu me refiro justamente ao Oruan. Porque ele prestou uma homenagem ao pai dele, né? O Marcinho VP, pedindo a liberdade, uma camisa ali com a cara do pai, pedindo liberdade pro pai dele, que é um dos líderes do tráfico de drogas. Do Comando Vermelho. Do Comando Vermelho, e está atualmente preso. E ele pediu, e ali no momento ele tava com a blusa dele. E aí eu falei assim, Oruan, será que é o momento certo pra esse tipo de manifestação, né? Eu achei muito delicado e achei que a forma como ele resolveu se desculpar depois não era o caminho certo, porque depois ele veio falar assim, não venham criminalizar ou não venham, enfim, rechaçar, whatever, a vivência de um filho, de um amor de um filho por um pai. Eu falei assim, amor, não é sobre o seu amor por seu pai, tá? É sobre você estar pedindo liberdade de uma pessoa que é tida como criminosa perante a lei. Então, assim...
meio perigoso esse lugar que ele resolveu tocar quando ele resolveu fazer o show com essa blusa. Eu não sei, eu acho que, pensando do ponto de vista dele, foi o local ideal, sim, porque gerou toda uma conversa, toda uma repercussão em torno daquilo que ele queria comunicar, que era a liberdade do pai. E aí também gerou uma questão sobre abolicionismo penal, as pessoas discutindo encarceramento, entre outras coisas. Então acho que, de fato, ele conseguiu o que ele queria ali, que era comunicar a liberdade. Por outro lado, de fato, o pai dele não é qualquer criminoso. Isso precisa ser levado em conta. Não é como se o pai dele tivesse roubado um pão na padaria e tá preso ali por anos. Ele é um dos maiores líderes do Comando Vermelho. E ele tá preso desde 96. Então já tem aí bastante tempo que ele tá encarcerado. Eu, Alexandre, não tenho uma opinião definida, formada sobre isso. Eu acho que a gente precisa escutar muita gente. Muitos especialistas em segurança pública, muitos abolicionistas penais. Porque essa é uma questão sensível. Muito sensível, ainda mais que quando a gente pensa que, por exemplo, o Tim Lopes, né? Foi um dos jornalistas assassinados justamente pelo Comando Vermelho. E, enfim, tiveram dezenas de famílias, centenas de famílias dizimadas. Enfim, não é uma questão simples, é uma questão muito sensível que envolve muita gente. Mas eu entendo ele do ponto de vista de filho, que nunca viu o pai solto. Na verdade, quando ele nasceu, o pai dele já estava preso. Então, entendo. E entendo também ele falar, eu acho que o que ele postou ali como... Não foi nenhuma desculpa, eu acho que foi uma explicação. Falando do ponto de vista dele, que ele tem o direito de amar o pai dele, e que o pai dele tá preso há quase 20 anos, e enfim, eu acho que foi... Assim, do ponto de vista de filho, eu não vi nenhuma questão, não. Mas aí, acaba sendo muito maior do que a relação dele com o pai, né? Envolve muita gente. Então, acho que essa é uma questão que a gente não devia nem entrar nesse podcast. E é isso. Além dessa polêmica, né, teve uma coisa que eu achei bizarro no Lola que aconteceu, que foi a MC Luana. Pra quem não conhece a MC Luana... Isso aí foi complicado. Ela é uma artista... Ela é baiana, na verdade. Ela nasceu na Bahia, mas ela mora em São Paulo desde pequena. E ela fez a sua primeira apresentação no Lola. Só que com 20 minutos de apresentação, a produção interrompeu o show. Justamente porque... Pra não atrasar a grade... a grade já tinha atrasado um pouco, e aí, pra não atrasar as próximas atrações, que de fato são artistas maiores, assim, com mais público, eles interromperam sem dar muitas explicações ali pra equipe da MC Luana, e ela teve que sair do palco. Sim, até pelo que a galera começou a comentar, foi muito também por causa da abertura dos portões. Ela era uma das apresentações iniciais ali dela. Ela foi nas redes sociais, ela tava chorando muito, inclusive, porque era a estreia dela no Lola, né? Ela estreia dela como... uma artista em um grande festival internacional, em terras nacionais, digamos assim. Então ela tava muito sentida, e até o momento eu até procurei nas redes sociais dela ontem, pelo menos, ela não voltou a tratar do assunto, não voltou a comentar sobre o assunto. E eu acho... E pelo menos o histórico do Lola, em outras apresentações isso já aconteceu, ele tem um certo histórico de se redimir com artistas que eles fazem merda, sabe? Eles tentam sempre resgatar, principalmente brasileiros. Eu espero que a repercussão do que aconteceu com a MC Luana seja algo que tenha chegado nos ouvidos da produção, sabe? Que tenha ganhado os holofotes da produção, para que ano que vem ela seja convidada de novo, sabe? E que ela não tenha um show de 20 minutos, sabe? Que ela não tenha um show interrompido no meio do caminho sem saber muito o que tá acontecendo. Então eu fico na torcida de que essa redenção que o Lola tem, às vezes com alguns artistas, venha a calhar e venha a acontecer com a MC Luana, porque eu acho que ela merece, sabe? Tipo... É meio triste ver que isso aconteceu, sabe? Pois é, além de MC Luana, a gente teve também um show que se destacou aí nas notícias, que foi do Livinho, que resolveu homenagear Michael Jackson. Você chegou a assistir, Paulo? Ai, gente, assisti o início. Ai, assim, posso dar minha opinião sobre o que eu achei? Eu acho, desde o início, desde quando eu vi o anúncio dele falando isso, eu falei assim, amigo, pra quê? Pra quê, né? Pra que você vai fazer uma homenagem pro Michael? Não entendi. Acho que a sensação de que algumas pessoas de casa falaram que tiveram essa impressão enquanto tava assistindo o show, e eu confesso que faz sentido porque pra quem tava lá, pelo menos pra mim, também me bateu um pouco nesse lugar. A sensação era de que a gente tava vendo tipo uma gincana? Um show de talentos. Entendi. Sabe? Se vira nos 30, só que esse se vira nos 30 era 1 hora de show. E principalmente nas partes específicas aqui do Michael Jackson em específico.
Eu acho que eu não entendi, sabe? Não entendi por que que ele foi pra esse caminho, por que que ele resolveu fazer esse investimento. Inclusive, ele contratou aí o próprio cover, do cover oficial do Michael Jackson, estava presente lá, dançando com ele e tudo mais, se apresentando, ajudou ele a ensaiar e o caralho a quatro. Mas a pergunta que ficou no ar do show era isso. Por quê? Pra quê? Não se justificou, não casou com nada que ele estava querendo apresentar de musicalidade, não casou com a musicalidade dele mesmo em si. Acho que ele fez uma execução justamente que parecia ser um show de talentos, parecia ser um Se Vira nos 30, do que necessariamente alguma coisa, se pá, sei lá, no Se Vira nos 30 do Faustão apareciam coisas mais bem executadas do que ele como Michael. Acho que ele não precisava ter feito isso com ele mesmo, de um viés artístico, sabe? Eu não sei como é que foi pra vocês que viram de casa, como é que tava a situação, mas assim, apenas não. Eu fico pensando se essa não foi uma tentativa de se apresentar talvez pro público pop, porque eu sinto que o Livinho ele tem se aproximado cada vez mais dessa audiência. Mas ao mesmo tempo que eu imagino que teria sido muito melhor se ele apresentasse o repertório dele de maneira mais pop. Não sei, ele pegasse os hits, é porque ele tem alguns hits. E fizesse um show muito mais voltado pra isso, sabe? Porque, na minha opinião, ele é tecnicamente bom. Ele canta bem. Sim, ele dança muito bem. Sim, ele canta bem. Eu acho que o único problema do Livinho, na verdade, são as polêmicas em torno da carreira dele. E porque, assim, não são poucas. Eu acho que ele precisa aí repensar algumas coisas e também comunicar certeza. Melhor se ele quiser ser um artista pop. Então, é só isso. Mas eu não sei, também fiquei com essa impressão de gincana. E que também não fez muito sentido pra mim, assim, essa apresentação dele. E eu acho que a apresentação também não teve o mesmo destaque na transmissão. Eu não tenho certeza. Eu assisti depois. Foi no palco de eletrônica. Talvez tenha sido por isso que não teve destaque. Tava rolando, né, obviamente, outros shows nos palcos principais, o da Samsung e da Budweiser. Eu acho que era isso. Cara, então, eu achei até interessante, na verdade. Assim, não vou dizer que, uau, nossa, é o Michael Jackson do funk. Mas eu acho interessante quando, tipo, eu vejo um homem hétero que canta funk se desafiando a fazer coisas diferentes do que o segmento dele tá acostumado. Porque a gente sabe que, geralmente, homens héteros que cantam funk simplesmente sobem, não apresentam absolutamente nada demais. Exatamente. E saem e são venerados por isso. Então, acho interessante ele tentar vender uma dança, um conceito ali, uma homenagem, uma coreografia, uma roupagem diferente. Então, assim, por mais críticas que existam em cima da performance em si, eu acho que tudo pode ser invalidado, na real. Querendo ou não, ele quis apresentar uma coisa diferente, sabe? Então acho que ele merece o mérito por causa disso. Achei interessante, pelo menos. Eu acho que o funk é um gênero que não é muito bem tratado, não é muito bem recebido. Então é bom que pelo menos esteja acontecendo. Nem todos estão acertando, fazendo coisas que são louváveis, mas de fato, pelo menos eles estão chegando ali pra tentar ocupar o espaço de alguma forma. Enfim, né? Acho que temos aí um resumão do festival. A gente falou dos melhores shows, dos piores, das polêmicas. Conta pra gente o que vocês acharam do Lola, se você foi, se você não foi, se você chorou com a Cisá, se você acha que a Luísa Sonza tá certa, se ela tá errada, enfim. E vamos agora para as indicações e comentários. Eu quero começar por uma indicação que foi uma das poucas que eu escutei da semana passada, mas é relevante pra pauta do Pop Doc. Que foi a chegada aí da nova música de queridíssima Anira. Anira lançou aí a música dela junto com a Bad Gal e o B-Ray, acho que é assim. B-Ray, não sei, enfim. Se chama Double Team, chegou junto com um clipe bem a capa produzido, lindíssima, investiu. por sinal, adorei a capa. A capa é maravilhosa e eu tenho uma crítica não à Anitta. Olha, galera, pra surpresa de algumas pessoas, mentira, eu falo bem da Anitta várias vezes. A gente sempre Mas fala a bem minha crítica é em específico às parcerias. Eu não senti falta dela. Eu achei que. Sabe quando as parcerias entram na música e você fica tipo. Ok. Sabe? Tipo, eu tava gostando muito mais da Anitta solo, dela ali tranquila, fazendo dela sem os feats. Eu achei a Bad Gyal totalmente sem sal nesse clipe. Não é? Eu fiquei, gente, o que aconteceu? Assim, eu falei, Amara, você queria mesmo gravar? Parece que obrigaram ela a estar ali. Eu achei muito fraco, tipo assim, desceu muito o nível. Tipo, ficou muito sem graça. Eu acho Mas que a música é muito boa. Se tivesse tirado os dois dali, deixava só a Anitta no beat mesmo fazendo roleta, já muito, pra mim, pelo menos, teria sido muito melhor. Mas eu gostei da música. Eu gostei muito mais do beat, mas eu fico curioso
pra ver outras composições da Anitta, porque ela tá batendo numa tecla bem grande sobre ser puta, ser prostituta, ser puta, ser prostituta. Toda hora ela tá falando isso nas músicas dela, né? Aí eu subi a Roll, ano passado era uma música sobre isso, e de repente ela volta com mais uma música falando de novo sobre ser puta, ser puta, ser puta. Eu falei, tá bom, amiga, calma. Entendemos. O que você tem contra as putas? A gente já entendeu que você é puta. Agora, Recém-solteiras. sabe? Essa Recém-solteiras. Isso é puta. Mas eu gostei. Achei o beat muito bom, assim. Mas realmente eu teria só descartado ali os feats, que eu acho que a Anitta solo nessa música teria feito bem mais, teria se aproveitado bem mais da música, teria sido mais interessante. Outra que lançou aí seu primeiro disco, né? Foi a Tyla, disco homônimo. Eu gostei bastante e não entendi muito bem as críticas que ela estava recebendo aí na internet e das pessoas dizendo que as faixas eram muito iguais, muito parecidas. Não sei, eu acho que é o primeiro disco da garota, ela conseguiu entregar coesão e conseguiu entregar músicas boas. Então, pra mim, isso Mas é isso daí é suficiente. puramente por ser afrobeat, porque se você desse play também em um disco de funk, muito provavelmente as músicas, tipo, você teria, se você não conhece funk, você tem essa impressão de que é muito parecido. Reggaeton é a mesma coisa. Concordo. Quando você não conhece, você dá play, você acha que é tudo muito parecido. Só pra quem escuta, pra quem entende, vê que, tipo, não, ela realmente, ela canta afrobeat e ficou maravilhoso, e é isso. Só uma acho correção, que- afrobeats. Afrobeats. Pra quem não sabe, pediu só esse disclaimer, né? Pra quem não sabe, afrobeat e afrobeats são dois gêneros diferentes. O afrobeat, ele é mais antigo, e o afrobeats é todo esse movimento que a gente tá conhecendo agora aí com a Tyla, Thames. com a Thames, enfim. Eu concordo plenamente com isso que o Oliver falou agora, de que eu acho que é um preconceito auditivo, sonoro, com o gênero de não conhecer, porque você vai, em contrapartida, olhar, sei lá, por exemplo, eu ainda não escutei o álbum todo, tá, gente? As músicas que eu conheço do álbum são as músicas que ela tinha lançado no EP do ano passado, porque teve esse rolê que ela lançou 5 músicas do álbum atual, como um EP do ano passado, e agora ela botou tudo junto. Eu reparei pelas críticas internacionais. A crítica internacional amou. Você abre, inclusive no momento de gravação aqui desse podcast, o álbum dela tá com 85 de aprovação no Metacritic. Então, tipo assim, isso é um saldo muito positivo pra uma artista que tá chegando pro seu primeiro projeto. Tem muita artista aí que tá no terceiro, tá no quarto, não chega nem 70, nem 80 de pontuação positiva dentro do Metacritic, por exemplo. Mas é unânime, quando eu li algumas críticas a respeito do álbum, que como eles falam justamente sobre esse lugar de que ela conseguiu positivamente ir para além de ser one hit wonder com Water e de mostrar que ela sabe produzir e que ela sabe cantar também outros hits que abrangem o próprio gênero, sabe? Que expandem o gênero, que ela apresenta de uma forma muito jovial, talvez seja esse o termo mais interessante para se trazer, e atual, de um gênero que está cada vez ganhando mais espaço dentro dos charts. Então eu acho que é muito positivo ver que ela chegou no primeiro projeto dela, ela já tá tendo essa recepção da crítica como um todo, sabe? Acho que, com toda certeza, sem dúvida nenhuma, eu vou parar pra escutar com calma, porque eu já gostava do que ela foi lançado no EP do ano passado, tenho certeza que eu vou gostar mais ainda do que eu vou escutar agora. E vou dar uma opinião aqui que pode ser também bem equivocada, mas arrisco dizer que das novinhas, ela é um pacote mais completo atualmente, em termos de gerenciamento de carreira, de entrega, de tempo de entrega e também dela cantar e dançar bem, assim. Porque quando a gente pensa, por exemplo, que a Normani anunciou o álbum, passou um mês pra anunciar um single que vem daqui a um mês, e a gente nem sabe quando é que vai sair o álbum, tipo, sabe? A Chloe, com aquele primeiro disco dela, que na minha opinião é bem fraco. Muito disruptiva. Eu tô achando ela tudo, porque ela tá indo contra a maré. Enquanto tá todo mundo anuncia o single pra próxima sexta-feira, ela tá fazendo uma coisa que ninguém faz. Eu tô achando ela contra capitalismo, contra indústria. Com certeza. Ela tá disruptiva. E aí a gente pensa que a Tyla, ela tem um hit mundial. Ela tá lançando disco agora, que tá sendo aclamado criticamente, e ela vai cantar, por exemplo, no Rock in Rio, sabe? Isso é gerenciamento de carreira, gente. Então, desculpa, mas ela tá dando um banho nas outras. Ela tá com um gerenciamento de carreira muito bom, isso aí é fato, não tem nem como negar, é bizarro como ela conseguiu acessos, tipo assim, ela teve um hit, gente, Water, o hit dela, ano passado,
Foi um hit do TikTok. E esse ano ela já tava sendo cotada pra cantar no Coachella. E tá sendo cotada pra festival até aqui fora. Então, tipo assim, ela tá com contato e tá com dinheiro. A gravadora está a fim de injetar dinheiro nessa novinha, graças a Deus. Outro lançamento que tivemos foi Shakira. Eu não vou comentar porque eu ainda não escutei. Assisti apenas a entrevista no Fantástico, onde ela fala português maravilhosamente. Achei muito fofa. Ah, é tão lindo ela falando português. É, muito linda. E vou deixar aí pra comentar na próxima semana. Vocês chegaram a ouvir? Eu quero escutar com calma. Eu escutei muito rápido. Não sei se o Levi já escutou. Escutou, amigo? Eu não ouvi o álbum todo, mas eu ouvi Punteria, que é o single novo, com a Cardi B. E eu achei muito bom, muito maravilhoso. Teve Amei. clipe, né? Então, teve clipe também. Enfim, gostei muito, mas ainda não consegui parar pra ouvir o álbum inteiro. Então, próxima semana a gente Em breve comenta, apesar de que a gente vai ter também A gente lançamento de comenta. Beyoncé, né? Então a gente vai Então, vamos comentar ter- o disco e depois a gente fala Caralho, dos é outros verdade. lançamentos. Mas Tinha enfim. esquecido completamente que semana que vem a gente já vai estar em meio ao furacão que vai ser Cowboy essa Carter. era country de couro e cheiro de esterco de cavalo. Eu fiquei puto com uma coisa da Shakira. Agora, O que acabei houve? de lembrar, fiquei muito puto, gente, essa semana. O Porque quê? ela deu uma entrevista pra TV espanhola falando do álbum e ela simplesmente negou a história de que ela teria descoberto a traição pela geleia de morango do Piquet. Gente, como é que ela nega a maior fake news do mundo? Ela teve essa audácia, porque ela não deixou na nossa imaginação. Porque Ai, amigo, só pra isso mim vai vinha na minha ser, cabeça. pra mim vai ser eternamente por causa da geleia. Contarei pros Sim! meus filhos que vai ser a geleia e ponto final. Você sabe quantas pessoas colocaram geleia ali na geladeira pra descobrir traição, pra ver se dava certo? Eu fiquei muito puto que ela negou, ela não tinha esse direito, ela podia não não ter tinha falado esse nada. Ela negou, não é verdade. Que ódio. Fiquei puta. Aí quando eu ouvi essa semana, eu falei, eu não tô acreditando que ela negou, que ela teve essa não é audácia possível de que ela negar. falou essa audácia de negar. Eu Pô. queria que fosse verdade. Ai, gente, até porque é muito boa, vamos ser sinceros. Pô, essa foi a maior fake news do ano, cara. Eu amei. Vamos de Ai, ai, comentários, vamos- né? Enfim. Vamos de comments. Vamos para os comentários. Deixa eu abrir aqui pra ver o que porque- essa galera tá falando. Levi foi criticado aí, que ele falou mal da Miley, ou foi o Paulo? E foram criticados. Não, nos comentários. foi o Paulo que foi criticado e a pessoa que criticou não entendeu o que a gente estava falando. Porque pra aí eu vou variar. defender o Paulo, a pessoa ficou revoltada. Sabe por que as pessoas confundem? Porque você vem e zoa o comentário por cima, seu besta. É meu jeitinho. Vou ler. É o seguinte: o Fortes, tem muito R aqui. Ele comentou: We Can't Stop foi lead single do Bangers. Wrecking Ball veio em sequência. Vocês falaram sério com a troco de quê? Para a homenagem que a Miley vai receber da Disney? Gente, pelo amor de Deus, eles faturam bilhões e ainda faturam muito às custas da imagem dela. Tinha uma rotina de trabalho que nem adulto mais famoso da época tinha, com 14 a 15 anos. Isso é o mínimo que eles podem fazer com ela em vida. Às vezes vocês dão uns foras que, putz, dá nem vontade de continuar ouvindo. Fortes. Quando a gente falou a troco de quê, Fecho. a gente não tava falando que ela não merecia o prêmio. Foi a troco de quê? No sentido, a troco da saúde mental dela, né? Exatamente. Porque foi nesse sentido que o Paulo... E aí que eu tô falando pelo Paulo, porque eu tenho certeza que eu entendi isso na hora, quando ele falou. Sim, foi exatamente isso. Nós somos muito fãs da Miley. Todo episódio, inclusive hoje, a gente fala bem dela. Não é a troco de quê que ela não merece o prêmio. Foi a Disney dando um prêmio a troco de quê? A troco da saúde mental, da exploração que foi em cima dela? Exatamente. É isso, entendeu? até porque na hora que eles entregaram um prêmio felizes, falam assim: ai, nossa, a nossa artista mais nova a receber esse tipo de prêmio. Eu falei, Mona? Acabou com a adolescência da garota. Acabou com a né? vida da garota. adulta. E a gente Como realmente isso? errou a ordem dos singles, né? Qual era o lead, qual era o second. É, porque eu isso, não eu coloquei sabia que a gente no tinha errado roteiro e a isso. gente Ah. confundiu, de fato. Então, Olha, E faz eu amo parte que a também. gente teve um comentário sobre um momento que a pessoa ficou em segundo lugar, tá? A gente teve esse comentário. tivemos vários. Não foi só um, não. O Pablo Muniz lá, pelo menos no Instagram, eu só achei um, mas lá no Instagram, no @DocPopcast, vai lá comentar você também que tá escutando a gente. Sobre um momento que fiquei em segundo lugar. Eu tenho um que não é triste, foi só coincidência que quando fiz processo seletivo para entrar no ensino médio para 2 colégios federais, acabei ficando em segundo lugar nas 2 listagens. Ai, meu amigo. Mas você entrou, não entrou? O importante é entrar. Você O passou importante é em entrar, segundo Pablo. lugar. Pelo O menos problema é entrou, você vai ficar em estudar. primeiro na lista de espera. Entendeu? Ou não entrar. Pelo menos
Foi em segundo em 2 escolas. Sinal de que você é um menino inteligente. Vamos pensar dessa forma, sabe? Você é um menino capaz. Ai, ai. O Japan Martins comentou assim: fui barrado no primeiro lugar de aluno de destaque na escola pelo meu amigo. E adivinha, anos depois, ele continua mais inteligente. É a vida, é o que eu disse. Às eu tô vezes. rindo com respeito, tá, meus amores? É, exatamente. Às vezes você não sai por cima do segundo lugar. Às vezes você continua no segundo lugar e é isso, tá tudo certo. Amo. Inclusive, a Kelly também comentou aqui: meninos, adoro muito. Inclusive, eu fui barrada recentemente pelo capitalismo. Rolou um trelelê depois de um assalto que sofri. Processei o banco e os outros bancos não querem me dar o cartão de crédito. Meu Deus, você foi isso, roubada, gente? você foi assaltada e foi processar e ainda tá saindo no prejuízo. Porra, realmente foi barrado. Pô, eu acho que você não chegou nem no top Pelo 10, amor de amiga. Entendeu? Esse aí nem chegou no top 10. O Alisson Pereira comentou: já nasci sendo barrado pelo meu irmão gêmeo, que nasceu um pouco antes de mim. Você já nasceu, você já foi um hit em segundo lugar aí. Ele nasceu sendo segundo lugar. Infelizmente. Tem suas vantagens, viu? Tem suas vantagens. O caçula é sempre Ai, mais gente. mimado. Às vezes você foi o caçula, é isso aí, ó. Também vale a pena. Eu confesso que valeu a pena. Eu amei receber esses relatos de serem barrados como segundo Gostei. lugar. Por favor, tá, gente? Tá Muito vendo? obrigado. A gente vai ter que começar a fazer assim. A gente não pode falar, tipo assim, qual foi o show do Lola que você gostou? Não. Vai adiantar, as pessoas não vão engajar. Então a pergunta da semana vai ser: você é Team Davi ou Team Bin Laden? Essa encara... Comenta lá no Nada a ver Pavidó. com nada, cara. A moral do episódio é a seguinte: é isso. Você vai comentar se você é Team Davi ou Team Bin Laden e por quê. Que aí o povo vai engajar. Quem você socaria no Big Brother Brasil 2024? Entendeu? Ai, gente, caralho, que ódio desse garoto. Vai, encerra esse programa. Ai, gente, muito obrigado àqueles que ficaram ouvindo até aqui. Cara, esse episódio ficou Parabéns enorme. pela coragem. Um beijo, Pelo amor de Deus, um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau. Eu aguardo o comentário de vocês.